princípio de Arquimedes, ele trata do fenômeno que ocorre quando objetos estão parcialmente ou totalmente submersos em um fluido. Então considere aqui um objeto, né, submerso em um fluido, e o que a gente percebe é que o peso aparente do objeto diminui, de modo que ele pode até mesmo flutuar. Para entender o que acontece aqui, nós sabemos que vai ter a força-peso otando no objeto, a força gravitacional, e para que o peso aparente seja menor, como a gente constata, eu vou colocar aqui uma força que eu vou chamar de Fe. Não confundir com força elástica, não tem nada a ver com isso, tá? Então, essa força aqui, para que o peso aparente seja menor, deve existir uma força, né, que seja contrária à força-peso. Para investigar isso em detalhes e obter o princípio, vamos considerar um objeto cilíndrico, né, de área A1 e A2, submerso, totalmente submerso em um fluido. Então, um objeto cilíndrico que tem altura H e áreas A1 e A2. Nas áreas A1 e A2, nós sabemos que vai ter duas forças de pressão. Uma força F1 e F2, que vão existir pressões P1 e P2. A diferença de pressão, devido à diferença de força que atua, é dada pela lei de Stevin. Então, a pressão P1 menos P2 é ρg vezes H. Essa diferença de força, então, F2 menos F1, será a origem daquela força Fe que eu nomeei. Bom, mas a força F1 é a pressão 1 vezes a área 1. A força F2 é a pressão 2 vezes a área A2. Logo, substituindo a equação 101 e 100 na equação 99, nós obtemos então que o módulo dessa força Fe vai ser P2 vezes A2 menos P1 vezes A1. Como o objeto é cilíndrico, A1 e A2 são iguais. Eu vou chamar simplesmente de A. E substituindo na equação 102, nos dá que a força, o módulo da força Fe é A vezes a diferença de pressão, P2 menos P1. Mas nós vimos que essa diferença de pressão, de acordo com a equação 3.98, é ρgh. Logo, substituindo a equação 98 na equação 103, nós obtemos a equação 104. Ou seja, o módulo daquela força é ρgh vezes A. Só que o volume deslocado por esse objeto, né, o volume do fluido que foi deslocado por esse objeto, é exatamente A vezes H. Então, substituindo o volume A vezes H na equação 104, nós obtemos a equação 106. Então, ou seja, essa força necessária por criar um peso aparente menor do que o peso real, o módulo dela é dado pelo produto da densidade do fluido vezes G vezes o volume do fluido que foi deslocado pelo objeto. Esse é o módulo. Agora, a gente sabe que a força tem direção e sentido. Então, o sentido vai ser contrário. Então, eu vou colocar um sinal de menos aqui para indicar que o sentido é contrário. E o vetor unitário Z para indicar que atua na mesma direção da força-peso, mas com sentido contrário. Essa força é chamada de empuxo. A força Fe, então, é chamada de empuxo. Quando um objeto está imerso num fluido, parcialmente ou totalmente submerso no fluido, ele vai sofrer uma força de empuxo que atua na mesma direção da força gravitacional, com sentido contrário, depende da densidade do fluido, da aceleração gravitacional e do volume deslocado. Quanto maior o volume deslocado, maior vai ser a força de empuxo. Então, esse é o chamado princípio de Arquimedes. Um exemplo disso é o chamado submarino. Então, nós temos uma garrafa PET com um objeto dentro dela que tem um certo volume. Ele desloca um certo volume do fluido. Na seguinte situação, eu aperto essa garrafa PET e o fluido e o objeto submarino que está aqui dentro, o chamado submarino, ele vai descer. Vamos ver um vídeo para entender esse experimento.
Bom, o vídeo que a gente acabou de assistir aí é sobre o exemplo do chamado experimento do submarino. Então, o que acontece? No primeiro momento, você tem a força peso puxando o submarino para baixo e a força de empuxo, o empuxo, na situação A. Quando você aperta a garrafa, que é a situação B, o que acontece? A pressão no líquido todo empurra a camada de ar, ele comprime a camada de ar dentro do objeto, do submarino, de forma que o volume deslocado por ele é menor. Então, como o volume deslocado é menor, o empuxo diminui. Nós temos lá, então, na primeira situação, a força de empuxo, na situação A, é ρg vezes VA. E na segunda situação, a força de empuxo é ρg vezes o volume B. Como o volume deslocado B é menor do que o A, consequentemente, a força de empuxo na situação B é menor do que a força de empuxo na situação A. E por isso, como a força de empuxo é menor e a força peso se mantém, por isso ele afunda. Na próxima aula, nós vamos utilizar o princípio de Arquimedes para medir a densidade de fluidos através do chamado densímetro. Até a próxima aula.